vamos procurar então interagir de forma muito simples e se calhar dar aqui algumas luzes às pessoas de como é que elas podem efetivamente associar duas áreas de saber. Exato. A minha, portanto, que é a comunicação e associada também à marca pessoal e a parte financeira, porque no fim do dia quem comunica precisa também de algum recurso financeiro. Da mesma maneira que quem tem um recurso financeiro vai precisar comunicar no dia a dia, claro que em contextos diferentes, sabe? Mas por aquilo que tens estado a ver a nível do mercado financeiro ou de profissionais que atuam com finanças, Sim. a comunicação tem sido uma necessidade ou é algo que não faz tanta diferença nessa área de atuação? Olha, por aquilo que eu tenho estado a ver e por experiência própria, eu vejo que a comunicação é uma necessidade. Hoje, já falamos noutras alturas que existem pessoas com um grande nível de bagagem, com um grande nível de conhecimento, mas que vemos que o nosso mercado ainda carece de conhecimento financeiro de base. Hoje temos os números da literacia financeira a falarem por nós. Maior parte, mais de 50% da nossa população está financeiramente não incluída. E a questão de inclusão, uma das questões chaves é a questão de conhecimento. Do conhecimento, a forma como as pessoas estão eventualmente a comunicar. Exato. Mas tu sentes que há algum excesso de tecnicidade quando se pretende inserir as pessoas no mercado financeiro, do ponto de vista de comunicação? Quem vai, por exemplo, incluir as pessoas financeiramente, traz uma comunicação muito técnica, ou a comunicação tem sido positiva e os outros é que não têm sabido aproveitar? Eu penso que tem aqui, do meu ponto de vista, tem dois aspectos chaves. O primeiro é este excesso de tecnicidade quando a pessoa consegue comunicar. Exato. E o outro, que talvez podia ser o primeiro, é a própria falta de comunicação, o medo de comunicar. Eu posso ser um técnico com 20 anos no setor financeiro, mas ter medo da câmera. Isso é verdade. E tendo medo da câmera, eu acabo dando lugar a pessoas que às vezes nem passaram pelo sistema financeiro e tornarem-se os super-homens em educação financeira, mas ele nem conhece o sistema de dentro. Exatamente. É alguém que conta por ouvir dizer. Pois. Então, mas trabalhar a parte da comunicação. Exato. Então tem ali essas duas questões, é como se fosse uma faca de dois gumes, né? Pois, quem tem conhecimento passa o conhecimento de forma técnica e acaba não alcançando as pessoas que devem alcançar, porque quem acaba sendo alcançado é quem já tem um conhecimento de base e acaba compreendendo aquela linguagem mais técnica. Exato. E quem tem conhecimento e não consegue comunicar também tem ali essa barreira da comunicação. Então vejo que essa via de mão dupla quando a questão é lançar ou disseminar o conhecimento financeiro. Interessante. Eu levanto essa questão porque muitas vezes quando nós vemos essa questão da orientação das pessoas em relação às finanças, verifica-se de facto esse excesso de tecnicidade. E aqui, do ponto de vista de comunicação, quando há tecnicidade excessiva, e quando falamos de tecnicidade estamos a falar mesmo de excesso de linguagem técnica, excesso de explicação muito técnica das coisas. Sim. Isso constitui algo que em comunicação chamamos de barreira à comunicação. Barreira à comunicação é tudo aquilo que de alguma forma impede a mensagem de ser entendida com clareza, de chegar ao destinatário. Sim. E entender-se de forma efetiva. A informação deixa de ter aplicabilidade para as pessoas. Exato. E então o nível de tecnicidade com que se explicam muitos dos assuntos financeiros constitui uma barreira à comunicação, porque em vez das pessoas perceberem como é que do ponto de vista prático vão pegar esta informação e vão aplicar na sua vida, elas acabam por ouvir um conjunto de palavras bonitas, um conjunto de palavras que até têm o seu valor e têm o seu significado. Sim. Mas para quem é especialista ou para quem é estudado naquela área do saber, Exato. Então isso acaba por ser uma desvantagem, porque se nós queremos de facto, por exemplo, como estavas a dizer muito bem, incluir as pessoas financeiramente, Sim. nós precisamos
comunicar na linguagem que essas pessoas entendem. Exato. E isto é um princípio básico da comunicação. Sim. Então eu acredito que para quem vai fazer, por exemplo, a inclusão financeira, olhar para a maneira como comunica, os termos técnicos, acaba por ser um bom caminho. E mais do que isso até, há algo que nós fazemos em comunicação que é muito interessante, é a questão da tradução. Okay. Muitas vezes as pessoas acham que a tradução é só tirar do inglês para o português, ou do francês para o português. Mas Boa não, parte de traduzir nós tem é essa também percepção. explicar. Exato. Quando eu, por exemplo, pego num termo como obrigações tributárias, e explico à pessoa que, olha, isso é pagar um imposto, que é esse valor que pagamos ao Estado porque estamos a produzir dinheiro e queremos ajudar o país a crescer. Exato. Isso é traduzir o que são obrigações tributárias. Sim. Porque se eu digo à pessoa, olha, nós temos obrigações tributárias a cumprir, quem me garante que ele sabe o que são obrigações tributárias, sendo que não é uma pessoa especialista nessa área? Sabe? Então eu acho que tem faltado um pouco disso, de tradução de termos técnicos para melhorar a comunicação de quem vai fazer o processo de inclusão financeira. Sim, Acho que isto é uma premissa a ser observada. Exato, concordo totalmente, Adilson. E eu, por acaso, estou no meio de dois mundos difíceis, que é o mundo jurídico e o mundo financeiro. Há muita linguagem técnica nessas áreas, é verdade. Quer dizer, estamos ali com o pessoal do Noquitange, o tempo tendo todo. em contas e o resto. Então, por vezes é um misto dessas questões todas. Desde muito cedo eu procurei, no caso, levar o direito de forma fácil às pessoas. Que bom. E também, quando fui para o setor financeiro, juntar, nesse caso, os dois mundos, mas transmiti-los de forma fácil para que as pessoas consigam compreender. Até porque essa questão da inclusão financeira é dentro do projeto do Estado, que é a INIF, que é a Estratégia Nacional da Inclusão Financeira. Exato. Um dos pilares é o acesso das pessoas ao sistema. E esse acesso das pessoas ao sistema, a estratégia define da necessidade de, no caso, melhorarmos essa questão da linguagem. Pois, boa parte das pessoas que são financeiramente não incluídas são aquelas pessoas, por exemplo, do meio rural. Pois. Imagine eu, se já cá dentro da capital uma linguagem básica